Você já parou para pensar por que sofremos? Você está sofrendo por algo exatamente agora? Será que Deus abandonou você? Fique conosco para estudarmos esse tema delicado, mas que faz parte da nossa vida. Essa é a playlist, uma lista de reprodução da Palavra de Deus. Olá, aqui é Marcelo Nascimento novamente e nós vamos estudar hoje um tema controverso, Deus e o sofrimento humano. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar um like aí no vídeo e compartilhar também com seus amigos e familiares, tá bom? Tragédias e sofrimento. Só de falar nisso já dá arrepio na gente, não é? As tragédias não têm hora para chegar, não pedem licença, mas quando chegam interrompem nossa alegria. Parece que acontece só com as outras pessoas, mas quando acontece com a gente, uma pergunta paira no ar. Por quê? Onde Deus está quando acontecem as tragédias? Será que Ele sabe o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo no mundo? Bem, esse assunto é muito delicado, complexo e difícil também da gente entender. Ainda mais quando nós estamos sofrendo exatamente agora. Mas eu não quero aqui tentar trazer para você nesse vídeo frases sentimentalistas que podem te confortar, mas não vão esclarecer o seu porquê. Mas também eu não quero ficar aqui dando apenas explicações racionais que não trazem nenhum conforto. De fato, esse é um dilema difícil de a gente explicar. E por isso eu disse que ele é complexo. Mas eu não quero empurrar esse assunto aqui para debaixo do tapete, não é mesmo? Nós temos que enfrentar esse desafio juntos para entender o problema. Não vai ser nada fácil, é um desafio, mas nós vamos juntos. Mas antes preciso mostrar para você que existe uma diferença entre o problema intelectual do mal e o problema emocional do mal. O problema emocional do mal, ele está relacionado com o conforto que damos às pessoas que sofrem. São as palavras, as atitudes de apoio que damos às pessoas no momento de dor. Já o problema intelectual do mal se refere às tentativas de oferecer uma explicação sobre como pode existir o mal quando nós cremos em um Deus de amor. Eu precisava apresentar isso primeiro para você porque justamente a troca entre essas duas abordagens é que causa uma confusão enorme. Deixa eu tentar explicar melhor para você. Ficar dando explicações racionais para uma pessoa num momento de dor é tão desastroso quanto responder a um universitário que está tentando entender o problema do sofrimento com palavras emotivas. Você entende a questão do dilema? Vamos tentar então sistematizar esse problema. A existência do sofrimento na experiência humana tem sido ao longo dos séculos o principal argumento contra a existência de Deus. Há um filósofo chamado Epicuro, um filósofo grego, no 3º século a.C., ele desenvolveu um argumento conhecido hoje como trilema de Epicuro. Na realidade, esse trilema de Epicuro, eles são 3 premissas que formam esse trilema, né? Ou dilema dividido em 3, vamos dizer assim. Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é onipotente. Terceiro, o mal existe. O dilema de Epicuro é de que 2 sentenças sendo verdadeiras eliminam uma terceira. E elas se alternam entre si. Você pode pegar esses argumentos que a gente deu aí e se colocar 2 verdadeiras, a terceira sempre vai ser eliminada. Para você entender melhor o argumento que eu estou dizendo, é mais ou menos assim. Se Deus quer acabar com o sofrimento, mas ele não pode, então ele não é onipotente. Se ele pode, mas ele não quer, então Deus é mau. Se ele não pode e não quer, então por que a gente chama ele de Deus? E finalmente, se ele pode e quer acabar com o sofrimento, por que ele ainda existe no mundo? Logo, chegamos à conclusão de que Deus não poderia existir. Como você percebe, esse raciocínio tem influenciado o pensamento de muitas pessoas. No livro dos Salmos, capítulo 73, o autor cita o sofrimento nesse capítulo, e a uma certa altura ele chega à conclusão, dizendo lá no verso 16: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Veja, a própria Bíblia reconhece que esse não é um assunto fácil da gente entender. Eu quero trazer aqui também outras considerações sobre esse problema, visto que muitos dizem por aí ser o maior argumento para a inexistência de Deus. Primeiro, se o mal é o maior argumento do ateísmo, então a hipótese da existência de Deus já deveria ter sido banida da humanidade, ficando restrita a apenas um pequeno número de pessoas aí no mundo. Mas não é isso que a gente vê por aí. Um estudo feito por 2 jornalistas americanos que trabalham numa conceituada revista lá nos Estados Unidos, chamada The Economist, John Micklethwait e Adrian Woodrich, intitulada Deus está de volta, como o crescimento global da fé está mudando o mundo. Isso foi uma pesquisa que eles fizeram. Eles chegaram à conclusão de que o secularismo lá na Europa está se transformando em direção à religiosidade, e não o contrário.
Em outras palavras, se o sofrimento é o maior argumento contra a existência de Deus, precisamos admitir que não está sendo muito convincente, não é mesmo? Porque as pessoas não estão abandonando Deus por causa da dor. Elas estão, na realidade, se aproximando de Deus. Uma segunda consideração que eu gostaria de fazer para você é que o argumento de que o sofrimento é a prova de que Deus não existe, ela é feita em sua maioria por ateus que vivem justamente em países ricos, que não sofrem com pobreza. Se o sofrimento realmente fosse um argumento contra a existência de Deus, pensa comigo. Nós deveríamos ver, por exemplo, a Europa repleta de crentes e a África repleta de ateus, não é verdade? Mas não é isso que acontece. De fato, isso é algo para a gente pensar bastante. Ravi Zacarias, ele foi um pregador cristão, e certa vez ele mencionou sobre um jovem que questionou ele numa palestra que ele fez numa universidade sobre o fato de que a existência do mal anularia automaticamente a existência de Deus. E Ravi Zacarias ele respondeu assim para aquele jovem: Jovem, se você trabalha com o conceito do mal, então você também admite a existência do bem, para contrastar com o mal, não é verdade? Como é que você saberia o que é o mal se não houvesse o bem para ser o contraste, o contraponto, certo? O jovem respondeu: sim, é verdade. Bem, se existe o bem e o mal, então existe um parâmetro legal que estabelece coisas que são boas e coisas que são ruins, certo? O jovem respondeu: exatamente. Bem, se há esse parâmetro, essa regra que define o que é bom e o que é mal, então deve haver um legislador, não é verdade? Mas é aqui que você se contradiz. Então Ravi Zacarias, falando com o jovem, ele diz assim, olha, o ateu ele não acredita que exista Deus, o legislador, e por isso não pode ter existido essa regra que define o que é bom e o que é mal. Se não há essa regra, não há parâmetro nenhum. Ou seja, não tem como saber o que é bem e o que é o mal. Logo, a noção de bem e de mal são fictícias, são coisas da cabeça. Porque nem bem nem mal existiram. Portanto, usar o argumento da existência do mal para dizer que Deus não existe não funciona. Ele conta essa história, então, para ilustrar exatamente isso. Mas aí nós podemos complicar mais a situação. Veja, se dizemos que a existência do mal não prova a inexistência de Deus, nós chegamos à conclusão, então, de que a existência do mal comprova que Deus existe. Ok? Logo, nós pensamos, será que Deus, então, criou o mal? Este argumento parece não ter solução, a menos que eu encontre uma explicação maior que diga para mim e para você hoje que o mal, na realidade, ele é um intruso temporário que não estava no plano original de Deus. E que ao final será eliminado e o bem vai ser restabelecido novamente. É uma questão até de lógica. Veja assim, como a doença é a privação de saúde e a escuridão é a privação de luz, o mal nada mais é do que a privação do bem. Sem uma história real que explique esse conflito entre o bem e o mal, e a questão do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, nós ficaríamos perdidinhos aí, continuando sem entender essa questão do sofrimento. A pergunta do nosso estudo é: por que sofremos? A resposta curta é: porque a grande lei universal foi transgredida. Por isso eu preciso lhe contar o que a Bíblia diz sobre isso. Em Apocalipse capítulo 12, e o comecinho do verso 7, nós lemos o seguinte: Então estourou a guerra no céu. Parece um lugar estranho para ver uma guerra, não é? Mas o verso continua dizendo: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Essa é a guerra por trás de todas as guerras e de todo o mal. Se não compreendermos as questões desse conflito, nós nunca vamos entender realmente o que é o sofrimento humano. Nessa guerra que a Bíblia apresenta, cada lado tem um líder. Jesus Cristo é o líder das forças do bem. O dragão, a Bíblia responde, quem é? Em Apocalipse capítulo 12, verso 9 diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Então, o outro lado é o lado do dragão, o lado de Satanás, o lado do inimigo de Deus. Isso nos leva a outra pergunta. De onde vem Satanás? Se Deus criou tudo, então ele criou Satanás? Logo, Deus seria o responsável pelo mal, não é verdade? Mas no livro de Ezequiel há uma sentença contra o rei de Tiro. É o rei de uma nação ímpia dos tempos do Antigo Testamento. Contudo, Deus misturou ali a descrição sobre o rei de Tiro com uma descrição dos bastidores da história, usando um vocabulário que já não se aplicava mais ao rei de Tiro, esse governante terreno, mas a um ser sobrenatural. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 28, verso 12 e 14. Assim diz o Senhor Deus: Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava nas pedras brilhantes.
Antes de continuarmos, eu quero fazer aqui um parêntese. Há dois nomes comumente usados na Bíblia para se referir ao inimigo de Deus, Satanás e Lúcifer. O primeiro nome, Satanás, é uma palavra hebraica que se chama Satã e significa exatamente adversário. O segundo nome, Lúcifer, que é citado em Isaías, ele vem do hebraico Helel e traduzido como aquele que brilha, e que mais tarde foi transliterado para o latim Lúcifer, que traduzido significa portador de luz. Bem, fechado o parêntese, o texto que nós lemos de Ezequiel nos diz que Lúcifer, ou seja, o portador de luz, antes ainda de se tornar Satanás, ele vivia no centro da glória de Deus, diante da sua presença. Ele era um querubim da guarda ungido, ele ficava diante do trono de Deus. E nesse tempo não havia qualquer vestígio do mal. Mas olha o que diz Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Em meio a toda aquela glória e perfeição, como pôde a iniquidade e o mal surgir de repente? A resposta para isso está em Ezequiel capítulo 28, verso 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Veja, Deus não corrompeu Lúcifer. Deus não originou o pecado e a rebelião no seu coração. Deus criou um ser perfeito e livre, mas Lúcifer usou a liberdade de escolha que ele tinha para se rebelar contra Deus. Deus quis criar seres que pudessem amá-lo de verdade, de modo espontâneo, e não apenas robôs que agem de modo programado. E aqui está exatamente o ponto vulnerável do amor de Deus. Deus criou seres livres para amá-lo, mas por causa dessa liberdade, Deus estava completamente vulnerável a ser rejeitado também, uma vez que ele deu essa liberdade. E Lúcifer usou de fato essa liberdade. Veja o que diz Isaías capítulo 14, verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer se voltou contra Deus porque ele queria uma posição de autoridade. Ele não concordava com o modo de Deus guiar as coisas, governar as coisas. Ele queria ser um legislador, ele queria governar. E não demorou muito para que outros anjos começassem a fazer as mesmas perguntas. Deus realmente é justo? Por que nós temos que obedecer a Deus? Pela primeira vez, a suspeita contra Deus foi trazida até o céu. À medida que o tempo passava, os anjos começaram a tomar partido, por um lado ou para outro. E no fim disso tudo, 1/3 dos anjos concordou com Lúcifer, agora Satanás, o adversário, conforme diz Apocalipse capítulo 12, verso 4. Deus poderia ter usado a força bruta e destruído os rebeldes, mas fazendo assim, os 2/3 que ficaram com Deus poderiam concordar com as acusações de Lúcifer. De fato, Deus é injusto. Eu quero ilustrar isso para você para entender um pouquinho melhor. Suponhamos que um jovem parlamentar, ele muito popular, obviamente, desafiasse o presidente do seu país alegando que ele deveria ser destituído do seu cargo como líder da nação. Suponhamos também que ele tivesse convencido 1/3 dos deputados e 1/3 do Senado para apoiar ele nessa ideia, nessa empreitada. E suponhamos também que o objetivo final dele era conseguir o impeachment do presidente. Agora suponhamos que o presidente, como líder da nação e chefe das Forças Armadas, ele convocasse os soldados e ordenasse que atirasse em qualquer um que criticasse o presidente. Isso provaria que o presidente estava certo? É claro que não. Na verdade, provaria exatamente o oposto, mostrando que aquele jovem parlamentar ele estava certo. Deus, como um comandante e líder do universo, ele podia ter acabado com Satanás e seus aliados, mas se ele fizesse isso, o universo inteiro poderia pensar que Lúcifer estava certo. E os anjos até poderiam continuar servindo a Deus pro resto da eternidade, mas não mais por amor, mas sim por medo. Sendo assim, Deus permitiu que o mal continuasse. Ele sabia que ao deixar o mal se desenvolver, as pessoas poderiam ver por si mesmas a sua natureza terrível. Deus queria que todas as pessoas entendessem os terríveis resultados de seguir o plano de Satanás. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu, e o destino deles foi aqui para a terra. Para entendermos como esse conflito chegou até a gente aqui, precisamos ir para o livro de Gênesis. E lá no capítulo 1, verso 31 diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Veja, o texto nos diz que na semana da criação, quando Deus termina a criação, não havia nada de mancha do mal na criação da terra. Deus deu a mesma liberdade de escolha para Adão e Eva que havia dado para Lúcifer lá no céu.
E em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, a Bíblia afirma: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus poderia não ter falado nada sobre essa árvore lá no jardim, não é verdade? Mas Deus fez questão de contar ao casal sobre isso, para que eles tivessem certeza de que tinham uma escolha, de que eles eram seres moralmente livres. Adão e Eva sabiam que poderiam desobedecer, isso estava claro para eles, porque eles sabiam que eram livres, e não robôs controlados por Deus. A Bíblia afirma que Satanás viu Eva e disse a ela o seguinte: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Podemos entender as palavras de Satanás mais ou menos assim: Olha, se você comer do fruto dessa árvore, você entrará numa nova esfera de existência. Eva, Deus está escondendo alguma coisa de você. Toma o fruto, coma do fruto. Quando Adão e Eva eles fizeram aquela escolha, eles abriram uma porta que Deus queria manter fechada, para sempre. Era a porta da entrada do pecado, do sofrimento, das enfermidades, da morte. Deus queria manter essa porta trancada. E Deus falou: não coma. E eles desobedeceram. E é por isso que a gente sofre hoje. Veja o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Você lembra no começo que eu disse que o mal existe porque a grande lei universal foi transgredida? Deus quer que todas as pessoas saibam que o sofrimento, as doenças, a morte são resultado da rebelião contra suas leis santas. Mas então, quem é o responsável pelo atual estado de coisas? Para responder essa pergunta, Jesus contou exatamente uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? Em outras palavras, na parábola de Jesus, as pessoas estavam dizendo o seguinte: Eu achei que o senhor havia plantado somente alegria e felicidade. Por que existe o joio? Por que está existindo esse sofrimento? Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. E a resposta de Jesus foi muito clara. Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Por que existem tantas enfermidades, tanto sofrimento e tanta morte na nossa vida e na nossa existência? A resposta é simples: um inimigo fez isso. Por que existem tantas enfermidades, tanto sofrimento e tanta morte? A resposta é simples. Segundo a parábola de Jesus, um inimigo fez isso. O mesmo que plantou a rebelião lá no céu e que convenceu Adão e Eva a pecar também. Ele abriu a porta para o mal e nós mantemos essa porta aberta até hoje. Mas talvez você possa estar se perguntando: peraí, Marcelo, isso não está indo longe demais? Por que Deus não faz alguma coisa para aliviar o sofrimento da gente hoje? Nós temos que voltar ao capítulo 3 de Gênesis, verso 15, e ver o que está escrito ali. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Claro que Adão e Eva não entenderam completamente o que Deus disse naquele dia, mas isso trouxe esperança outra vez, pois o descendente da mulher traria a solução definitiva para o problema que eles causaram. Esse descendente da mulher é uma referência a Jesus Cristo. E ele fez algo sim. É só nós olharmos para a cruz. A coroa de espinhos, os pregos nas mãos, nos pés de Jesus. Cada gota de sangue que Jesus derramou lá no Calvário foi Deus dizendo: meu filho, eu estou resolvendo a questão de maneira definitiva. Eu amo você, eu não quero estar no céu sem você. Você pecou sim e se colocou sob o controle do meu inimigo, mas eu paguei a conta do prejuízo para ter você de volta. E Deus não faz algo apenas no passado, mas Ele está fazendo hoje também. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Mas ainda nós temos uma questão em aberto. O que fazer com aqueles casos de sofrimento em que nós não podemos apontar um culpado? Pessoas que não escolheram a situação em que estão sofrendo agora. Como é que isso se resolve? Como eu disse no começo, esse é um assunto muito delicado. É muito difícil de a gente explicar. Nós não temos todas as respostas aqui e nem na Bíblia.
Esse talvez seja o maior de todos os mistérios, mas eu fico pensando que se Deus protegesse e curasse seus filhos e respondesse a todas as orações como ele gostaria de fazer, deixando a tragédia cair somente sobre aqueles que rejeitam a sua graça, Satanás acusaria Jesus de ser injusto. E tem mais, ele afirmaria que nós servimos a Deus por causa dos seus favores especiais. Veja, a discussão entre Deus e Satanás não terminou. E até que termine, muitas coisas ruins acontecerão no mundo, e eu e você continuaremos a sentir na pele o sofrimento. Você pensa que Deus não está vendo o sofrimento pelo qual você está passando? Você pensa que Deus não está vendo a tragédia que alcançou sua família? Talvez esteja falando agora nesse vídeo para uma mãe que acabou de perder um filho, ou para um pai desempregado que está se sentindo indigno de existir porque não consegue dar o mínimo para sustentar sua família. Talvez eu esteja falando aí para você que é uma esposa que acalentou tantos sonhos grandiosos no coração de um casamento feliz e agora está convivendo com um marido que trai você. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei até onde esse vídeo está chegando, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu sei de uma coisa: Deus está do seu lado. Ele está ainda permitindo isso, mas Ele está lhe dando força, e se você se apegar a Ele, você vai encontrar resistência. Como estudamos em nosso último vídeo, Jesus ele vai voltar para pôr fim a toda essa história. Essa é a realidade mais clara da palavra de Deus. A volta de Jesus é a solução definitiva para o sofrimento, para o pecado, para a morte. Agora, enquanto Jesus não volta, nós temos ainda uma garantia. Sabe qual é? De que Deus está conosco no meio da tribulação, no meio do sofrimento, no meio das dificuldades. Deus está aí exatamente do seu ladinho, no meio da provação que você está passando. Mas, se chegamos até aqui e você ainda tem dúvidas sobre essa questão, não se sinta diferente por causa disso. Eu também tenho dúvidas. Só no céu nós teremos as respostas completas vindas do próprio Senhor Jesus Cristo. E enquanto isso, eu me apego na promessa de Isaías capítulo 41, verso 13, e quero deixar essa promessa para você também. Pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Eu gostaria de orar com você agora, para Deus ajudar você no sofrimento que você está passando, confortar, segurar, sustentar você. E para confiarmos em Deus de que Ele está resolvendo tudo isso e de que em breve não haverá mais sofrimento. Isso será algo do passado. O que você acha? Posso orar junto com você? Aí onde você está, não sei se você está em casa, na sala, onde você está assistindo isso. Mas se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nosso Deus e nosso Senhor, obrigado pela oportunidade de podermos estudar esse assunto tão difícil e delicado, onde na nossa tentativa de buscar respostas, talvez muitas delas nós não encontramos até agora. Mas uma certeza nós temos de que o Senhor está ao nosso lado. Promessas grandiosas na Tua palavra de que o Senhor segura a nossa mão direita e cuida de nós. Pai querido, por favor, para todos esses que estão assistindo o vídeo nesse momento, que o Senhor abençoe nesse momento e conforte e o fortaleça na dificuldade que está passando, na situação difícil que está enfrentando, no sofrimento que está sentindo na pele. Pai querido, nós pedimos que o Senhor Jesus possa voltar logo para dar fim a todo esse mal, a todo esse sofrimento. Nós temos ainda dúvidas, nós temos ainda porquês que precisam ser respondidos. Mas se ainda nós não tivermos essas respostas hoje, nós pedimos que o Senhor nos ajude pelo menos nos dando força para enfrentar as situações, para que quando chegarmos lá no céu, nós possamos encontrar e ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo a resposta do porquê nós sofremos. Enquanto isso nos fortaleça e nos ajude, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Bem, é isso aí, chegamos ao fim de mais um estudo e eu quero agradecer você pela companhia. E já quero pedir também para você não esquecer de dar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!